Já finalizando a carreira, eu faço uma corrente e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo nessa terceira corrente que iniciei. Então, aqui nós temos a carreira de número 21 já pronta, ok? Para começar agora a carreira de número 22, nós vamos fazer quase a mesma sequência dessa última carreira que terminamos. Então, aqui, nesse bloco aqui de 3 pontos altos, nós vamos continuar fazendo a mesma sequência. Então, inicio a carreira, passando a minha agulha aqui por baixo do ponto que tenho aqui ao meio e faço um ponto baixíssimo. Faço as 3 correntes. Nesse mesmo ponto de base, eu passo a minha agulha aqui por baixo e faço mais 2 pontos altos. Faço uma corrente de separação, passo aqui agora para essa folha que estamos fazendo, e nós vamos fazer a mesma sequência, fazendo o aumento aqui nesse último ponto interno, que tenho em uma lateral e na outra. Então, no primeiro ponto de base, eu faço ponto alto, vou sempre passar minha agulha aqui por baixo do ponto, quando uso o fio, e formo ponto alto. No segundo ponto de base, também faço ponto alto. E nesse terceiro ponto de base é que eu faço o aumento, que são os 2 pontos altos. Então, vão se formando sempre os pontos altos em relevo aqui na lateral. Aqui na parte interna, eu passo aqui para a primeira alça de corrente, que é que depois do primeiro ponto baixo, tenho aqui uma correntinha. Então, aqui eu faço o ponto baixo e uma corrente. Na próxima corrente, faço mais um ponto baixo e uma corrente. Na próxima, um ponto baixo e uma corrente. Na próxima, um ponto baixo e uma corrente. Na próxima, faço ponto baixo e uma corrente. Na próxima, um ponto baixo e uma corrente. E na próxima, um ponto baixo. Então, nós teremos aqui um total de 7 pontos baixos e 6 correntes. Aqui nos pontos altos em relevo, então, nesse primeiro aqui, que fica aqui para a parte interna, eu faço o aumento, que são os 2 pontos altos. Sempre passando a agulha aqui por baixo. No próximo, eu faço um ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto. Então, na carreira anterior, nós tínhamos 3 pontos altos em relevo aqui na lateral, e nessa carreira passam a ser 4 pontos altos. Faço uma corrente, e aqui no bloco, que também são de pontos altos em relevo, nós voltamos a fazer os 3 pontos altos aqui nesse ponto que tem na base, que fica aqui no meio. Então, essa é a sequência dessa carreira. Eu vou completar a carreira e volto trabalhando com você.
já finalizando a carreira, depois de fazer aqui o último ponto alto em relevo, eu vou fazer a corrente e vou prender com um ponto baixíssimo nessa terceira corrente que iniciei. Então, nós temos aqui a carreira 22 já finalizada. Para começar agora a carreira de número 23, nós vamos fazer novamente, basicamente, a mesma sequência de pontos aqui dessa carreira de número 22. Então, aqui vamos continuar com esse bloco aqui no meio. Então, passo aqui pro meio, passando o meu ponto por baixo, fazendo um ponto baixíssimo. Faço as 3 correntes e no mesmo ponto de base, faço os outros 2 pontos altos em relevo. Faço uma corrente de separação. Aqui, onde eu tenho o leque, que vamos formando a folha, novamente nós vamos fazer o aumento aqui nos pontos que tenho aqui na parte interna. Então, eu tenho 4 pontos aqui na base. No primeiro, eu faço um ponto alto, serão sempre os pontos altos em relevo. No segundo, mais um ponto alto. No terceiro, também um ponto alto. Sempre passando a minha agulha aqui por baixo do ponto. E no quarto ponto de base, eu faço o aumento, que são os 2 pontos altos em relevo no mesmo ponto de base. Então, agora nós passamos a ter aqui 5 pontos altos. Passo aqui para a parte interna, na primeira alça de corrente, depois do primeiro ponto baixo, faço um ponto baixo e uma corrente. Passo para a próxima alça, faço um ponto baixo, uma corrente. Novamente, um ponto baixo, uma corrente. Novamente, na próxima corrente de base, um ponto baixo e uma corrente. Na próxima, também um ponto baixo, uma corrente. E na próxima, um ponto baixo. Então, nós teremos aqui, nessa parte interna, um total de 6 pontos baixos e 5 correntes. Passo para o próximo ponto alto em relevo e faço aqui 2 pontos altos em relevo no mesmo ponto de base. No próximo ponto de base, faço um ponto alto em relevo. No próximo, também o ponto alto. E no próximo, também um ponto alto. Então, vai ficando dessa forma. Faço a corrente de separação, passo aqui para o próximo bloco. E aqui nesse ponto do meio, passando sempre a minha agulha aqui por baixo, eu vou fazer os 3 pontos altos em relevo. Então, essa aqui é a sequência da carreira de número 23. Eu vou completar a minha carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, eu vou fazer aqui a corrente, um ponto baixíssimo, nessa terceira corrente que iniciei. Então, estamos finalizando a carreira de número 23. Ok? Para começar a carreira de número 24, nós vamos repetir aqui esse
esse primeiro bloco. Então, passo a minha agulha aqui por baixo do ponto do meio, faço aqui um ponto baixíssimo, subo as 3 correntes e faço mais 2 pontos altos em relevo. Feito, então, o primeiro bloco, eu vou fazer a corrente de separação. Aqui nessa parte da folha, onde nós vamos criando esse pendão aqui do lado, agora nós vamos fazer de forma diferente. Eu vou fazer nesses primeiros 2 pontos altos em relevo, vou fazer uma diminuição. Então, vou passar minha agulha aqui por baixo do primeiro ponto de base, para formar o ponto alto em relevo, mas fecho apenas a primeira laçada, a outra fica na agulha. Passo aqui, faço a laçada na agulha, passo para o próximo ponto de base, faço o ponto alto em relevo, fechando apenas a primeira laçada. Fiquei com 3 laçadas na agulha, faço mais uma e fecho todos juntos. No próximo ponto de base, eu faço aqui o ponto alto em relevo. No próximo, também faço ponto alto em relevo. E no próximo, faço o aumento, como tínhamos feito na outra carreira. Então, nesse aqui, no último, vou fazer 2 pontos altos em relevo. Mesmo que pareça estranho agora, que nós estamos diminuindo e ao mesmo tempo aumentando, é que agora esse pendão vai começar a se fechar aqui no centro, ok? Então, é dessa forma mesmo. Então, passo aqui pro meio, nós vamos fazer a mesma sequência, depois do primeiro ponto baixo, na primeira alça de uma corrente, faço um ponto baixo, uma corrente. Passo para a próxima alça e faço um ponto baixo, uma corrente. Na próxima alça, também um ponto baixo e uma corrente. Na próxima, um ponto baixo e uma corrente. E na próxima, um ponto baixo. Então, terei aqui ao meio 5 pontos baixos separados aqui por 4 correntes. Aqui na outra lateral, nos pontos altos em relevo, nesse primeiro eu faço o aumento. Então, aqui eu vou fazer os 2 pontos altos em relevo. No próximo ponto de base, eu faço o ponto alto em relevo. No próximo, também um ponto alto em relevo. E nesses 2 últimos, eu faço a diminuição. Então, no primeiro, no próximo aqui, eu faço o ponto alto em relevo, fechando apenas a primeira laçada, a outra fica na agulha, passo para o próximo ponto, faço ponto alto em relevo, fecho apenas a primeira laçada, fiquei com 3 laçadas na agulha, faço mais um e fecho todos juntos. Faço uma corrente, passo para o próximo bloco, no ponto do meio, eu vou trabalhar os 3 pontos altos em relevo. Então, essa aqui é a sequência dessa carreira. Eu vou completar a carreira e volto já finalizando ela com você. Já finalizando a carreira, eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo. E temos aqui a carreira de número 24 pronta. Para começar a carreira de número 25, eu vou repetir esse bloco de pontos altos aqui em relevo. Então, passo a minha agulha aqui pelo ponto do meio, faço um ponto baixíssimo,
faço as 3 correntes e no mesmo ponto de base, faço 2 pontos altos em relevo. Faço uma corrente de separação. Agora, vou passar aqui para a folha, para esse pendão aqui que tenho na lateral de pontos altos em relevo. Aqui no começo eu tenho o bloquinho, onde eu fiz 2 pontos altos em relevo fechados juntos. Eu vou pegar aqui uma alça de um dos pontos e a outra alça do outro ponto. Passo a minha agulha aqui pegando apenas essas 2 alças. Conduzo o fio e formo aqui o ponto alto em relevo, fechando apenas a primeira laçada. Passo para o próximo ponto de base e faço um ponto alto em relevo, fechando apenas a primeira laçada. Fiquei com 3 laçadas na agulha, faço mais um e fecho todos juntos. No próximo ponto de base, faço um ponto alto em relevo. No próximo, também faço um ponto alto em relevo. E no próximo, eu vou fazer os 2 pontos altos em relevo. Aqui na parte interna, depois do primeiro ponto baixo, na corrente, eu faço um ponto baixo, uma corrente. Passo para a próxima corrente, faço um ponto baixo e uma corrente. Na próxima corrente, faço um ponto baixo, uma corrente, e na próxima faço um ponto baixo. Então, vão ficar aqui 4 pontos baixos e 3 correntes. Chego aqui na próxima lateral, no primeiro ponto alto em relevo que tenho na base, faço 2 pontos altos em relevo. No próximo, faço um ponto alto em relevo. No próximo, também faço um ponto alto em relevo. No próximo, faço um ponto alto em relevo, fechando apenas a primeira laçada, passo para o próximo bloquinho, pego uma alça de um ponto e a outra alça aqui do outro ponto. Conduzo o fio aqui por dentro e formo outro ponto alto em relevo, fechando apenas a primeira laçada. Fiquei com 3 laçadas na agulha e faço mais um e fecho todos juntos. Então, vai ficar assim. Faço uma corrente, passo para o próximo bloco. Nesse ponto aqui do meio, eu vou fazer os 3 pontos altos em relevo. Então, essa aqui é a sequência da carreira de número 25. Eu vou completar e volto finalizando a carreira com você. Já finalizando a carreira, depois de fazer a última corrente, eu vou fechar com um ponto baixíssimo aqui nessa terceira corrente que iniciei a carreira. Então, estamos finalizando aqui a carreira de número 25. Para fazer agora a carreira de número 26, eu vou trabalhar os pontos, agora aqui nesse bloco aqui de 3 pontos altos que iniciamos, agora nós vamos fazer de forma diferente. Então, eu vou passar minha agulha aqui por baixo, nesse mesmo ponto de base que eu estou, que são essas 3 correntes iniciais. Então, vou passar minha agulha aqui por baixo, faço a laçada do ponto. E aqui eu faço o ponto baixíssimo.
faço aqui as 3 correntes, que nesse mesmo ponto de base, eu trabalho os outros 2 pontos altos em relevo, sempre passando a agulha aqui por baixo do ponto de base. Vou fazer 3 correntes de separação. Nesse ponto aqui do meio, que estávamos antes trabalhando, não vou trabalhar nele. Vou passar aqui para o outro ponto lateral, aqui do bloco, então o ponto do meio vai ficar vazio. Na outra lateral, eu vou fazer mais 3 pontos altos em relevo. Então, dessa vez, nós estamos mudando aqui novamente o começo da carreira. Então, ficou dessa forma. Iniciamos aqui com um bloco de 3 pontos altos em relevo, 3 correntes de separação e 3 pontos altos em relevo, ok? Agora, vou fazer novamente uma corrente de separação. Aqui nesse bloco, que é aqui o bloco da folha, nós fazemos a mesma sequência. Então, aqui para iniciar, eu vou aqui nesse primeiro bloquinho de 2 pontos altos fechados juntos, pego aqui uma alcinha de cada um dos pontos de base. Então, pego aqui as 2 alcinhas, conduzo o fio aqui por dentro, faço ponto alto em relevo, fechando apenas a primeira laçada, a outra fica na agulha, passo para o próximo ponto de base, faço ponto alto em relevo, fechando apenas a primeira laçada, fico com 3 laçadas na agulha, faço mais uma e fecho todos juntos. No próximo ponto de base, vou fazer um ponto alto em relevo. No próximo, também faço um ponto alto em relevo. E no próximo, faço os 2 pontos altos em relevo. Aqui na parte interna, nessa primeira corrente, depois do primeiro ponto baixo que tenho na base, na corrente, eu faço um ponto baixo, uma corrente. Na próxima corrente de base, faço mais um ponto baixo, uma corrente, e no próximo ponto de base, faço um ponto baixo, na próxima corrente que tenho na base. Então, aqui nessa carreira, aqui nós vamos ter 3 pontos baixos aqui nessa parte interna e 2 correntes. Passo aqui para os pontos em relevo na lateral. No primeiro, eu faço aqui 2 pontos altos em relevo. No próximo ponto de base, faço um ponto alto em relevo. No próximo, faço mais um ponto alto em relevo. No próximo, faço um ponto alto em relevo, fechando apenas a primeira laçada. No próximo, que é onde eu tenho o bloquinho, eu vou passar a minha agulha aqui, pegando apenas essas 2 laçadas que tenho aqui em cima. Conduzo o fio, faço ponto alto em relevo, fico com 3 laçadas na agulha, faço mais um e fecho todos juntos. Faço uma corrente de separação. Agora, vou passar aqui para o bloco, onde nós temos 3 pontos altos em relevo. No primeiro, eu vou fazer 3 pontos altos em relevo.
faço 3 correntes de separação, salto o próximo ponto que tenho na base e no próximo faço novamente 3 pontos altos em relevo. Então, ficou dessa forma. Essa aqui é a sequência dessa carreira. Nós estamos na carreira de número 26. Eu vou completar aqui a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, depois de fazer aqui a última corrente, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui nessa terceira corrente que iniciei a carreira. Então, nós temos aqui a carreira de número 26 já finalizada. Para começar a carreira de número 27, eu vou passar aqui para o ponto que tenho no meio, aqui para o próximo ponto de base. No início aqui nós temos um bloco de 3 pontos altos em relevo, passo para esse ponto do meio, passando a minha agulha aqui por baixo, faço ponto baixíssimo e vou fazer 3 correntes. No mesmo ponto de base, faço 2 pontos altos em relevo. Formando assim um novo bloco. Agora, eu vou fazer 2 correntes na alça. Nessa alça que tenho aqui de 3 correntes na base, vou fazer um ponto alto duplo. Faço mais 3 correntes e vou fazer um ponto alto aqui nesse primeiro nozinho do ponto alto duplo. Aqui de baixo para cima eu tenho um nozinho, então nele eu vou fazer, pego aqui 2 laçadinhas do ponto e vou fazer um ponto alto, criando assim uma nova alça. Faço novamente 2 correntes. Feito as 2 correntes, eu vou aqui para o próximo bloco que tenho na base de 3 pontos altos em relevo. Nesse ponto do meio, eu faço um novo bloco, fazendo aqui 3 pontos altos em relevo. Então, ficou dessa forma. Vou fazer uma corrente de separação, passo aqui agora para os pontos altos em relevo que tenho aqui da folha. Aqui nesse primeiro, eu vou pegar aqui 2 alcinhas do bloquinho que tenho logo no início. Passo aqui a agulha e faço um ponto alto em relevo, fechando apenas a primeira laçada, passo para o próximo ponto de base e faço um segundo ponto alto em relevo, fechando apenas a primeira laçada, fiquei com 3 laçadas na agulha, faço mais um e fecho todos juntos. Passo para o próximo ponto de base, faço um ponto alto em relevo, no próximo faço um outro ponto alto em relevo e no próximo
faço 2 pontos altos em relevo. Passo aqui pro centro aqui da folha, depois do primeiro ponto baixo, aqui na alça de uma corrente eu faço um ponto baixo, uma corrente de separação, passo para a próxima corrente que tenho na base e faço um ponto baixo. Então, aqui ao meio vão ficar 2 pontos baixos separados por uma corrente. Passo aqui para outra lateral, onde nós temos os pontos altos em relevo. No primeiro ponto de base, faço 2 pontos altos em relevo. No próximo, faço um ponto alto em relevo. No próximo, mais um ponto alto em relevo. No próximo, faço um ponto alto em relevo, fechando apenas a primeira laçada, passo para o próximo bloquinho, pego aqui as 2 alcinhas que tenho em cima, faço a laçada, conduzo o fio, faço outro ponto alto em relevo, fico com 3 laçadas na agulha, faço mais um e fecho todos juntos. Então, ficou assim. Faço uma corrente de separação, passo para o próximo bloco, que tenho aqui de 3 pontos altos em relevo. No ponto do meio, eu vou fazer novamente 3 pontos altos em relevo. Faço 2 correntes de separação. Aqui nessa alça que tenho ao meio de 3 correntes, eu vou fazer um ponto alto duplo. Agora, faço 3 correntes. Vou aqui nesse primeiro nozinho que eu tenho aqui do ponto alto duplo. Nesse primeiro nozinho, eu pego aqui 2 laçadas dele e faço um ponto alto. Faço 2 correntes de separação, passo para o próximo bloco que tenho de 3 pontos altos aqui em relevo. No ponto do meio, eu vou fazer novamente 3 pontos altos em relevo. Então, vai ficar dessa forma. Essa aqui é a sequência dessa carreira de número 27. Eu vou completar a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, eu faço aqui a última corrente e vou prender aqui com um ponto baixíssimo nessa terceira corrente que iniciei. Então, aqui estamos finalizando a carreira de número 27, ok? Para começar agora a carreira de número 28, eu passo aqui pro ponto do meio, aqui o próximo ponto do bloco, passo o fio aqui por baixo, formo o ponto baixíssimo, faço as 3 correntes no mesmo ponto de base, passando sempre a agulha por baixo. Eu vou fazer mais 2 pontos altos em relevo. Ficando dessa forma. Agora, eu vou fazer
2 correntes, venho aqui nesse V que eu tenho aqui ao meio, bem aqui onde eu tenho ponto alto duplo que tínhamos feito, nele eu vou fazer então aqui nessa primeira perninha aqui do V, eu vou fazer um ponto alto em relevo. Agora faço 2 correntes nessa alça que tenho aqui ao meio, de 3 correntes, eu faço um ponto baixo. Faço novamente 3 correntes, na mesma alça, faço mais um ponto baixo. Faço novamente 2 correntes, venho aqui nesse ponto alto que tenho depois da alça, onde é a segunda perninha do V, nele eu faço um outro ponto alto em relevo. Faço 2 correntes, vou aqui no próximo bloco que tenho de 3 pontos altos, nesse ponto do meio, vou fazer novamente 3 pontos altos em relevo. Então, ficou dessa forma, essa primeira parte. Nós temos aqui o bloco de 3 pontos altos em relevo, depois 2 correntes, depois um ponto alto em relevo, 2 correntes, um ponto baixo, 3 correntes, um ponto baixo, 2 correntes, um outro ponto alto em relevo, 2 correntes e o bloco de 3 pontos altos em relevo. Ok? Agora eu vou fazer uma corrente, passo aqui pro pendão que tenho aqui na folha. Então, aqui nós já vamos trabalhar nesse primeiro bloquinho, que tenho aqui de 2 pontos altos em relevo fechado juntos. Então, aqui eu pego, como estávamos fazendo antes na outra carreira, as 2 alcinhas, conduzo o fio, faço ponto alto em relevo, fechando apenas a primeira laçada, a outra fica na agulha. Passo para o próximo ponto de base, faço ponto alto em relevo, fecho apenas a primeira laçada, a outra fica na agulha. Fico com 3 laçadas na agulha, faço mais uma e fecho todos juntos. No próximo ponto de base, eu faço um ponto alto em relevo. E no próximo ponto de base, também faço um ponto alto em relevo. Agora, nós vamos fazer de forma diferente que estávamos fazendo nas outras carreiras. Então, no próximo ponto de base, eu vou fazer um ponto alto em relevo, fechando apenas a primeira laçada. Vou passar para outra lateral, então já não vou fazer nenhum ponto baixo aqui ao meio. Passo para outra lateral, nesse primeiro ponto alto em relevo, eu vou fazer um novo ponto alto em relevo e fecho apenas a primeira laçada. Fiquei com 3 laçadas na agulha, faço mais uma e fecho todos juntos. Então, vamos unir uma lateral à outra. No próximo ponto de base,
eu faço um ponto alto em relevo, no próximo faço mais um ponto alto em relevo. No próximo, faço ponto alto em relevo, fechando apenas a primeira laçada, passo aqui para o próximo bloquinho, pego as duas alças que tenho aqui em cima, faço a laçada, conduzo o fio, formo o ponto alto em relevo, fechando apenas a primeira laçada, fico com 3 laçadas na agulha, faço mais uma e fecho todos juntos. Então, vai ficar dessa forma. Ok? Então, unimos aqui uma lateral à outra aqui na parte da folha. Na parte aqui do bloco, nós vamos fazer mais uma vez juntos, para não ficar nenhuma dúvida. Então, vou fazer depois aqui da folha, faço uma corrente, passo para o próximo bloco que tenho de 3 pontos altos em relevo, no ponto do meio, faço os 3 pontos altos em relevo novamente. Agora, vou fazer 2 correntes. Venho aqui agora para essa alça que tenho ao meio, eu tenho um V aqui, nessa primeira perninha do V, que é aquele ponto alto duplo que havíamos feito, nele eu vou fazer um ponto alto em relevo. Então, passo a minha agulha aqui por baixo dele, conduzo o fio e formo o ponto alto. Faço novamente 2 correntes, venho aqui nessa alça que tenho no meio do V, essa alça de 3 correntes, e faço um ponto baixo. Faço mais 3 correntes, na mesma alça, faço um outro ponto baixo, formando então uma nova alça aqui ao meio. Faço 2 correntes, venho aqui nesse ponto alto, que é a segunda perninha que você tem aqui do V, e nele eu faço também um ponto alto em relevo. Faço 2 correntes, passo para o próximo bloco, que tenho aqui de 3 pontos altos em relevo, e faço um novo bloco, sempre aqui no ponto do meio. Então, nesse ponto do meio, eu vou fazer os 3 pontos altos em relevo. Então, fica dessa forma. Ok? Então, vou fazer essa mesma sequência aqui por toda a carreira e volto finalizando com você.